Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais uma edição da TV Coxanautas. Hoje mais um programa virtual, a gente está gravando cada um nas suas casas e hoje a gente tem um convidado especial. Hoje quem vai falar com a gente é o Tcheco que participou bastante da história recente do Curitiba, né, como jogador ali 2002, 2003, depois voltou 2011, acho que um dos últimos times bons mesmo que o Coxa teve, 2011, 2012, e depois ainda teve várias participações como treinador, foi interino algumas vezes, foi treinador também do Curitiba, e a gente tem bastante assunto aí para falar com ele, e eu acho que o torcedor aí vai curtir bastante. Ricardo, Rogério, vocês fiquem à vontade aí para metralhar o nosso convidado com as perguntas, tá? E Tcheco, seja muito bem-vindo, é uma honra receber você aqui, falando com a gente. Fique à vontade aí para falar o que você quiser com a torcida do Coxa, que você é um ídolo no Curitiba, né? Sempre vai ter muita gente assistindo aí, querendo saber o que você tem para falar para nós, né? Então fique à vontade e seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo, prazer falar com vocês. Me sinto muito lisonjeado e privilegiado de poder tocar uma ideia com o canal de vocês, que é muito bom, muito forte. Lógico que eu conheço toda a história do Coxanautas. E quando eu falo que eu fico lisonjeado e honrado, porque nos clubes aqui no Brasil, onde eu tive uma passagem maravilhosa, certamente foi no Curitiba e no Grêmio, né? Tive um grande início no Paraná, com títulos e tudo, mas vindo das categorias de base, a gente sendo aproveitado daquela maneira, como vocês sabem. No Malutron também tive uma grande passagem, foi o que me levou para o Curitiba, né? E no mundo árabe também, a minha história ela é muito rica, muito forte. Infelizmente não consegui desempenhar bem meu futebol no Santos e no Corinthians. Por coincidência ou não, as duas lesões graves que eu tive na minha carreira. Mas quando eu falo para vocês que eu fico lisonjeado de poder trocar diretamente um papo com vocês aqui, torcedor também, é porque eu vou comparar um pouquinho com o Grêmio, no sentido do Sul, a questão torcedora, a mobilização, tudo isso, né? Que lá é muito mais engajado que aqui em Curitiba, propriamente dito, né? E já tocando numa pauta, é exatamente isso que eu queria falar depois com vocês. Mas eu estou aqui à disposição para responder todas as perguntas de vocês. Muito, muito legal. Tcheco, primeiramente quero te agradecer aí pelo teu aceite ao nosso convite. E esse teu chamamento, ele se motivou pela uma entrevista não, mas pela uma participação sua em um programa do Neto, no Baita Amigos, tá? Uhum. Onde você chegou a comentar com ele, e isso me chamou muita atenção, né, você falando que foi demitido do Curitiba em 2016, foi demitido do Curitiba em 2018, e que isso te levou a um processo de praticamente depressão, até pela forma que as coisas aconteceram, né? Uhum. E eu fiquei pensando muito sobre aquilo, e isso me levou a uma reflexão. Será que a forma com que isso aconteceu não explica um pouco a história recente de fracassos do Curitiba, esse acúmulo de fracassos que o Curitiba vem tendo, que apenas brigar pelo rebaixamento na primeira divisão, já faz anos que não ganha um título paranaense, ele na segunda divisão em 2008 fez uma campanha pífia também, teve o rebaixamento em 2017. Será que essa forma de conduzir o futebol no Curitiba nos últimos anos tem feito com que o clube esteja nesse marasmo? Sim, Ricardo, eu creio que é um dos pontos, assim, né? Uhum. Não o principal, mas está entre os principais, né? Eu vou ter um pouquinho, se vocês me permitem, só de cuidado, para mim não ser antiético, porque eu trabalhei com muita gente lá também, mas um ponto de vista geral eu posso explanar algumas situações também que eu gostaria. Primeiro assunto, né, a respeito das minhas falas quando o Neto falou com o Rafael Camarota, né? Que quando eu estava lá no Curitiba, o Rafael trabalhava, se não me engano, eu não tenho certeza, mas ele era tipo de um olheiro em São Paulo, uma coisa assim. E ele acabou sendo demitido tudo. E a gente tem grupos de WhatsApp em comum, né? De ex-jogadores, de ex-Coxa Branca, de confraria, aquela coisa toda. E eu sentia uma indignação muito grande por falta do
do Rafael, aí, mas eu não me coloquei no lugar dele naquele exato momento, mas quando aconteceu comigo, eu me lembrei da situação dele, e por coincidência nós estávamos juntos no bate-papo com o Neto lá, né? E assim, Ricardo, o que eu não consigo entender certas coisas no clube, no Curitiba, e alguns clubes são assim também, mas vamos falar do Curitiba, que é o que nos interessa. Eu tenho praticamente 18 anos de jogador profissional. Se eu colocar desde que eu iniciei futsal e as categorias de base, ele passa para 32 anos, ele passa. Quer dizer, é uma vida que você vive no meio do futebol. Quando eu fui convidado para ser auxiliar técnico do Curitiba, em 2012, eu entendi assim, eu conversava muito essas coisas com o Alex, eu conversava muito com outros jogadores que tem um QI um pouquinho mais elevado no nosso meio, assim. E a gente precisa realmente de um pouquinho de preparação para a gente enfrentar os desafios que um auxiliar técnico ou um treinador precisa, né? Então, o que eu queria fazer daquilo? Um estágio privilegiado, mas não precisava eu falar explicitamente isso. Porque, lógico que um dia eu pensava em ser treinador, mas eu pensava em ser muito tempo depois daquilo, né? Mas, assim, pela minha história no clube, por todas as coisas que aconteceu, e a gente pode tocar alguns assuntos assim, eu não consigo entender um diretor pegar, ou um dirigente, ou um presidente, a gente não sabe de quem surge essas ordens, ele chega em algum momento e fala assim, por exemplo, para você assim, ó, Tiago, nós vamos te dispensar, tá? Porque nós estamos com um novo propósito de trabalho. É a mesma coisa que você se formar em medicina, aí você trabalha lá em medicina há vários anos, aí chega um cara do nada e fala para você, ó, vamos te tirar aqui do hospital, porque a gente está com outro propósito de trabalho. Só que a comparação que eu faço da medicina é o seguinte, não é tão fácil você achar pessoas que é do meio do futebol como na medicina. Na medicina você vai achar outro médico, porque é formado, aquela coisa toda. O futebol ele não é assim. Você não pode colocar gente ou pessoas aventureiras no meio, porque não funciona assim. Ele tem que ter um embasamento, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ter um know-how de tudo que acontece. E particularmente desde que eu fui para o Curitiba, e a gente começa a criar carinho, a criar um respeito e a virar torcedor, tem algo a mais específico. E eu toco o dedo muito na ferida, por exemplo, em relação ao Atlético Paranaense. Quando eu estava agora, eu já sabia disso, mas quando eu estava no Rio Branco agora, nós fomos fazer um amistoso contra o Sub-20 do Atlético, lá no CT do Atlético. Só que eu já sabia, lógico, dos profissionais lá. Mas toda a categoria e gerente de futebol, tudo, é ex-jogador do clube. E eu não sou contra as pessoas que não são ex-jogador. Só que as pessoas que não foram jogador, eles têm um diferencial a menos. Só isso. Pode ter o mesmo responsabilidade, conhecimento, tudo, mas aí vem um pouquinho só de respeito por parte do clube a esses profissionais. E aí eu senti aquilo que o Rafael sentiu quando ele saiu a última vez. Né? E, por exemplo, na minha primeira saída, eu fiquei mais indignado ainda. Vou tentar explicar uma história bem rapidinho para vocês. Quando eu fui para o Sub-23 como treinador, eu pensei sim que ia ser uma barca furada. Mas, e era um propósito de trabalho do Medina. Né? O Medina estava naquele tempo lá. E aí vocês vão entender um pouquinho porque que às vezes eu acho que o clube não dá certo. O Curitiba. Eu vou falar o nosso Curitiba porque nós somos torcedores aqui hoje. Fique à vontade aí. Isso. Então o Medina tinha esse propósito lá, ó, vamos fazer todas as categorias de base com o mesmo procedimento de trabalho, cada um com seu desenvolvimento, porque não tem como ser igual, e no Sub-23 você vai ser o treinador para dar lapidação final. Falei, beleza. E qual que é o processo final, Medina? Para mim entender. E ele foi muito claro para mim. Ele falou assim, ó, Tcheco, por exemplo, se a gente tiver em vista um jogador que vai ser vendido no profissional na posição zagueiro daqui a 6 meses, a gente quer entender se o zagueiro sub-23 supre o profissional daqui a pouco. Eu falei, opa, beleza, vamos tentar fazer isso.
E aí eu comecei a fazer palestra para esses jogadores, o Alex foi um deles, nutricionista foi um deles, eu chamei um cara de banco para falar sobre finanças, chamei um ex-jogador que perdeu tudo para explicar a questão que jogador não pensa que nunca vai perder dinheiro, enfim, sabe, abrindo todo o horizonte, tudo que o Medina me permitiu fazer. E aí acabou, aliás, mais da metade do ano o Medina teve que sair. Por quê? Porque um diretor queria fazer coisas no meio do trabalho dele que não batia com o que ele pensava, com o que ele imaginava. E talvez vocês vão se lembrar, o Medina foi o homem, mas foi muito homem, de falar assim, ó, eu não quero interferir no seu pensamento, então eu vou sair. E o Medina saiu. Eu não consegui entender aquilo, como é que pode ter uma interferência dessa maneira? Aí eu te pergunto, um diretor ou um conselheiro, ele tem embasamento para falar o que é melhor, o que não é? Não, não tem embasamento. Ele tem opiniões. Aí você discutir as opiniões, tudo bem, né? Porque vai ter opiniões que vai ser muito, muito agregadora, mas não vai ter embasamento para prosseguir um trabalho do nada assim. E nós continuamos com o Sub-23. E aí, ó, veja só o detalhe que aconteceu. O Lucas Claro estava para ser vendido para a Turquia. E faltava 10 meses para acabar o contrato do Lucas Claro. E a gente lá no Sub-23, eu e minha comissão, eu fazia a cada trimestre, eu fazia uma avaliação de todos os jogadores, mas só que não fazia na frente deles. Cada um fazia a sua para ver se batia as avaliações. E eu assinava por último. Opa, beleza. E eu entregava para o Medina na época, ou entregava para o responsável. E tinha jogadores ali, eu tenho até hoje essas avaliações. Tá? Eu tenho até hoje. Então, por exemplo, eu dizia assim, ó, quando chegou para nós, que o Medina pegou e falou assim, ó, o Lucas Claro pode ser vendido. Como é que nós estamos de zagueiro aí? Eu falei, ó, Medina, pela avaliação que nós temos aqui no clube, o Juninho, ele está preparado para entrar no profissional. Eu não estou falando que ele vai ser titular, mas ele compõe o profissional tranquilamente. Aí o desenvolvimento é ele que vai responder, porque quando você está na categoria de base, Sub-23, uma coisa, o profissional é outra. Mas tudo levava a crer que ele poderia ir para frente. Ah, então beleza. Foi passado isso para a diretoria teve uma oferta do Lucas Claro e não aceitou. Aí não tem, eu não estou julgando isso, tá? Mas o que aconteceu? O empresário do Lucas, muito, muito inteligente, esperto, esperou acabar mais 4 meses, faltando 6 meses para o Lucas Claro, poder assinar um pré-contrato na Turquia. E o Curitiba não vendeu o Lucas Claro. Aí o que aconteceu? Acabou o contrato do Lucas Claro, ele legitimamente saiu do clube, foi lá para o clube que era na Turquia, e aí depois que eles levaram o Juninho. E aí o Juninho chegou a corresponder tudo, tanto é que foi vendido e rendeu lucros. Tudo isso com o trabalho da base e uma lapidação que nós fizemos naquele ano. E o Sub-23 aí conseguiu, com o Parede, com o Rafael Veiga, tinha o Tadeu um pouquinho no início do nosso trabalho também, o goleiro, e outros jogadores que foram para vamos dizer assim, um futebol de... para o leste europeu, para o segundo mercado, podemos dizer assim, mas que sempre gerou um lucrozinho para o clube assim. E aí era um trabalho interessante aqui do Sub-23. Eu tive que dar a mão ao palmatório para o Medina, porque eu não entendia naquele momento, mas quando acabou o ano, eu falei, cara, isso aqui é um negócio... Só que o Atlético estava desenvolvendo isso já há algum tempo, só que com uma outra maneira, mas eles estavam desenvolvendo isso com outro há mais tempo já. Acaba-se o ano, aí do nada eles acabam com o Sub-23. Acabaram. Eu me lembro assim, ó, posso ser muito claro para vocês, que com os salários, e olha que tinha 2 jogadores que eram do profissional que recebiam mais de 30 mil, estavam com nós, e eu coloquei isso no orçamento. Com os salários, com as viagens que nós fazíamos para fazer o campeonato estadual, com as despesas, tudo, o Sub-23 dava em torno de uns 600 mil anual, com tudo. Mas só o Juninho foi vendido por mais de não sei quantos milhões. É verdade. Né? Só o Veiga depois foi vendido para não sei mais quantos milhões. E eu não estou falando exclusivamente, eu quero deixar bem claro, do Sub-23. Isso vem oriundo já das categorias de base. Mas o Sub-23 ele é importante para uma lapidação final de alguns jogadores, que se você tiver um bom desenvolvimento de trabalho,
podendo trazer jogadores de 21 anos de outros clubes, interessante, com um ano sim, de maturação ali no Sub-23. É o que o Atlético praticamente faz. Só que, lógico, muito bem mais desenvolvido, né? Muito bem desenvolvido. E aí chega-se no final do ano, acabou o Sub-23, sem nenhuma explicação. E aí, em fevereiro, eles queriam me dispensar. E quando a gente entrou nesse ano Sub-23, era com o Bacelar. O que eu falei em uma outra entrevista aí, se não me engano, para a Transamérica. Cara, eu nunca vi o Bacelar no clube. Eu nunca vi. Nós íamos disputar clássico contra o Paraná, contra o Atlético. Cara, Sub-23, o Sub-23 ele é só uma configuração Sub-23, porque ele é profissional. Sim. Mas, lógico, no organograma ali, você tem que ter no cronograma você tem que ter um nome, Sub-23. E é inadmissível um presidente num clássico não aparecer. Os meus jogadores lá, quando eu digo os meus do Sub-23, não viram o presidente. Tá explicado para você por que uma das razões que o clube não andou nessa década. Eu estou falando especificamente nesse ano, e assim, ó, eu não tenho nada contra o Bacelar, pode ser gente boa, não conheço ele pessoalmente, mas assim, no trabalho com o Coritiba, passou só por estar o nome da parede dele lá no clube, assinado, porque eu não vi vantagem no trabalho dele. Se não me engano, não sei se é verdade, pelo trabalho dele, às quartas-feiras, ele não podia estar no jogo também. Cara, nada contra esse procedimento, mas se não pode estar no clube, não se envolve no clube. Porque no clube, você se envolve com vocês que são torcedores, com nós que é ex-jogadores, e tem uma história a zelar, e nós não queremos passar vergonha nacional e estadual também. Então tem muita coisa importante por trás disso. O que eu quero dizer é assim, ó, não dá para se aventurar. Não dá. Né? E, enfim, daí acabei sendo dispensado, aquela coisa toda. Para mim foi um baque, justamente por causa disso, porque eu vejo nosso co-irmão tratar tão bem os ex-jogadores, os ídolos, dar oportunidade, e volto a repetir para vocês. Eu não queria isso para mim, eu queria para as pessoas que têm responsabilidade, que têm capacidade para estar lá. O Moser hoje está lá. Graças a Deus é um dos poucos profissionais ex-jogadores que estão lá. E o Moser tem capacidade muito grande. Espero um dia que ele possa assumir o clube assim, quando ele se sentir preparado, sabe? Mas assim, eu acho que o clube poderia possibilitar mais isso. Sabe por quê? Porque a identificação é maior. Quando o time perde, dói mais. Quando o time não vai bem naquele campeonato, a pessoa sente mais. Né? Eu, particularmente, quando a gente perdia, eu não queria sair de casa. A gente perdia o campeonato, eu falava para minha esposa, cara, essa semana aí dá um tempo das brincadeiras, tudo, porque não vai ser legal. Enfim. Então esse, por exemplo, que eu estou te falando, é um dos pontos, assim, porque eu acho que o Coritiba poderia estar um pouquinho melhor, né? Com alguns tipos de critérios para fazer os seus trabalhos e prosseguir neles. Não sei se vocês são conselheiros. Eu quero dar palpite. Lógico que pode dar palpite. Eu quero conversar com o treinador. Cara, eu acho que é passivo disso, chamar o treinador, dar opinião, sabe? Chamar o gerente de futebol, hoje o Rodrigo Pastano, conversar, dar opinião, sugerir coisas, sabe? E isso não é interferência, isso é para agregar. Eu volto a dizer, tem coisas que vai ser úteis e tem coisas que não vai ser tão úteis assim, mas assim se faz um clube. Deixa eu até pegando o gancho nesse teu comentário, antes de continuar, essa questão do Bacelar, a gente que acompanhava, o Coxanauta sempre acompanhou essa questão política do clube, a gente via claramente que o Bacelar era um nome, e com todo respeito à pessoa dele, que é bem sucedida na área do cartorário, ele era um laranja do grupo que entrou lá. Isso ficou claro para todo mundo. O Bacelar não tinha nenhum histórico dentro do Coritiba. E isso que você está falando para a gente, para todo mundo que vai assistir o programa, só confirma aquilo que a gente pensava, que o Bacelar foi um fantoche de um outro grupo que infelizmente entrou numa rota de colisão entre eles mesmos, e aí ocasionou a saída do Medina, que era um cara muito competente, que podia ajudar muito o Coritiba, ocasionou a saída do Ricardo Guerra, que era uma esperança de direção futura no Coritiba. Mas o que eu quero te perguntar... A vinda do Paulo Autuori também, né? Também, é a mesma coisa. O Alex coisa. acaba contando pra gente que o Autuori já estava certo que
teria um cargo no Coritiba, que o Alex também trabalharia na comissão técnica mais para frente e acaba desmoronando tudo. Né? Bem lembrado. Mas bem Ricardo, lembrado. se você comentou isso agora, que eu nem sabia, né? Porque eu dentro do clube não me envolvia politicamente, e eu acho que é um clube muito forte politicamente, o Coritiba, justamente porque a minha responsabilidade é ali dentro das 4 linhas, em torno ali, então eu nunca me envolvia. Então é mais um motivo para você colocar no pacote por que o clube dessa década não foi para frente também, né? Exatamente. Você colocar um laranja assim, ou uma pessoa que não queria estar ali, ou por interesses, sem um processo, um projeto, leva o que aconteceu com o clube, infelizmente. É bem isso. Mas aí no esteio da tua resposta, eu queria te perguntar o seguinte: você, desde que veio para o Coritiba como jogador, depois auxiliar técnico e treinador, você via no Coritiba muito pitaco de conselheiro, de diretor que sinceramente não entendia nada de futebol e dando pitaco em comissão técnica, enfim, tentando impor escalação de jogador ou querendo, olha, tira o fulano e coloca o ciclano. Você via muito isso no Coritiba ou não? Não, Ricardo, eu sinceramente não vi, tá? Não percebi. E quando eu assumi como interino aqueles 3 jogos da primeira divisão e aqueles jogos na Série B, que quando o Eduardo saiu, o Batista, Sim. eu peguei 4 jogos em 10 dias, então não dava nem para mim treinar. Até porque 3 jogos era fora, então era viagem, era treino no pijama, né? Viagem, vamos fazer só um descanso no campo ali regenerativo, vai pro jogo, aquela coisa toda. Então, e comigo também não aconteceu, assim, nunca tive essa percepção. Até naqueles jogos que foi contra o Inter, o Botafogo e o São Paulo, quando o Wilson pediu para me assumir, eu até pedi carta branca para mim literalmente fazer o que eu imaginava, né? Porque uma coisa eu concordava, não adiantava vir outro treinador porque não sabia o que estava acontecendo, até propor alguma situação, talvez não encaixaria na primeira partida, e a gente não podia perder uma partida sequer naqueles jogos lá. E eu pedi para ele, falei, presidente Wilson, eu claro que eu assumo, mas eu só quero carta branca. Daí, uma das coisas que eu pedi para vocês entenderem, nós estamos com 45 atletas no elenco. Olha que absurdo, cara. Nós estávamos com 45 atletas no elenco. Eu falei, presidente, eu vou pedir... O Mazuco estava como gerente de futebol na época, se não me engano, porque eu não sei quem estava antes, acho que era o Felipe. Era o Felipe. E ele saiu, deu o Mazuco, ficou até o final do ano, se não me engano. E aí, eu pedi para ficar com uns 25 jogadores, por um monte de pensamento, falar para menos pessoas, poder treinar com menos jogadores e não ter aquela dispersão. E também pedir para ele, para o presidente não ir nos treinos. Por quê? Porque quando o Chamusca foi embora, talvez vocês vão se lembrar, e o Wilson, eu particularmente achei que foi um grande presidente para o clube por N motivos, assim, né? E lógico, deixou a desejar em alguns pontos, que faz parte do trabalho. Só que quando acabou o jogo do Criciúma, que o Chamusca saiu, eu não me lembro se foi depois do jogo, alguma coisa assim, o Wilson deu uma declaração muito forte, que ele jogou no ar que alguns jogadores eram muito vagabundo. Sim. E aí, como eu estava muito perto dos jogadores, por ser auxiliar, aquela coisa toda, e o clima não estava bom, até mesmo antes dos jogos já não estava bom, porque estava brigando para não cair, então o pessoal sempre grudava em mim ali, e a gente tentava deixar um clima um pouquinho melhor. E eu falei assim, Wilson, e o senhor não pode ir lá no treino nessas semanas aí. Daí ele ficou meio assim, né, mas por que eu não posso ir? Eu falei, onde se chamou os caras de vagabundo, eles querem nem te ver pintado de ouro lá. Eu falei, pro clima ficar bom, é melhor o senhor não comparecer, porque daí se a gente ir ganhando, empatando e chegar até no último jogo, a gente quer deixar um clima um pouquinho melhor. Ele, graças a Deus, entendeu, né, não compareceu tudo, mas no primeiro dia da segunda-feira ele mandou os conselheiros lá. Vou contar essa história para vocês, é bem engraçada. Conta. Aí ele mandou, porque eu falei com ele e com o Mazuco no domingo, né? E aí na segunda-feira, o que eu fiz essa história assim é bacana. Eu cheguei lá 2 horas do treino e eu pedi pro Alex, pro David e pro Lincoln ir mais cedo. E aí reuni eles no vestiário lá do CT e falei assim, o negócio é o seguinte, como era meu primeiro trabalho como interino, eu fiquei com um pouco de receio que os caras não me respeitassem, sabe? Eu chamei os 3, como vocês estão aqui na tela agora, falei, o negócio é o seguinte, Ricardo, Marcelo e o Rogério, faz de conta que vocês são treinadores agora, e eu vou jogar também no domingo.
Falei, provavelmente, no jogo de domingo, eu vou tirar... Se eu entrar com vocês três, eu tenho a tendência de tirar vocês três fácil do jogo. Por quê? Porque, David, você jogou metade do campeonato e estava lesionado nos últimos tempos, não vai conseguir aguentar o jogo todo fisicamente. Falei, Alex, você está com o dedo destroncado aí, também não vai conseguir render fisicamente o jogo todo. Falei, e você, Lincoln, entra e sai do time, também é uma questão de ritmo de jogo. Ou eu vou tirar vocês por cansaço, ou eu vou tirar vocês porque vocês não podem estar mal tecnicamente. Se eu tivesse assim no jogo, vocês iam me tirar também. Então, a hora que eu for tirar vocês, eu falei, não me abre o braço na frente dos caras, pelo amor de Deus. Se vocês não gostarem, a gente fecha o pau no vestiário, mas na frente da torcida ali, para a imprensa ver, não vamos fazer isso. E os caras, não, acho que não, pelo amor de Deus, tal. Isso me deu tranquilidade. Daí eles me passaram muita tranquilidade também, no sentido, a gente vai lutar, vamos buscar até o final do campeonato, aquela coisa toda. Daí eu falei assim, então beleza. Outra coisa é o seguinte, independente do esquema que eu for entrar, se é com 3 zagueiros ou uma linha de 4, seja qual for, se vocês aqui no vestiário não se fecharem, a vaca vai pro brejo. Porque vocês sabem muito bem, cara, até o ano passado eu estava no vestiário com vocês. Se o grupo não se fechar mesmo, independe do esquema tático, pode ser o melhor, não vai para frente. Daí o que eu vou pedir um favor para vocês? Eu vou chamar os caras aqui, vou passar um procedimento de trabalho que a gente tem que melhorar, que as bolas paradas, que estamos levando muito gol de bola parada, aquela coisa toda. E aí eu vou falar para vocês, vamos pro treino? Aí vocês pedem para ficar aqui no vestiário e, cara, mexe com esses caras aí, cobriu esses caras aí. Aí beleza. Tudo dentro do programadinho, tudo certinho. Aí quando eu tô indo pro gramado, só que eles ficaram reunidos lá, chega a descer um micro-ônibus, descer no CT lá. Aí o nosso segurança Orlando veio falar assim, ó, Tiago, tá chegando aí uma turma de conselheiros. Eu falei, conselheiros? Pô, mas eu falei pro Wilson ontem, pra não vir ninguém, pra deixar a gente de calma aqui. Mas o pessoal quer dar uma palavrinha com eles aí. Eu falei, né? E naquele momento eu não queria encher a cabeça dos caras de minhoca, né? Eu falei assim, ó, então faz o seguinte, Orlando, só pede pra eles esperarem um pouquinho, que eu vou conversar com eles aqui no gramado, com os jogadores, e aí assim que eu bater um papo mais particular com eles aqui, aí eu já chamo eles. Só que eu já tinha conversado com os jogadores, só que eles estavam demorando um pouquinho lá no vestiário, e nisso estava vindo uma nuvem preta, mas estava vindo lá do lado de Colombo, assim, uma nuvem carregada, né? Aí eu peguei e falei assim com o Edson Borges, o pessoal da comissão, falei, cara, se eu deixasse o pessoal dos conselheiros falar, pode ser as melhores das boas intenções, mas eu não quero deixar a cabeça dos caras cheio, né? Aí o Edson, não, mas tem que deixar os caras falar, Tiago. Eu falei, não, eu vou deixar, mas eu já sei o que eu vou fazer. Aí nisso os caras vieram bem devagarzinho, o nosso time andando, né? Quando eu reuni no centro assim, começou a pingar. Quando começou a pingar, eu falei, Orlando, pode chamar o pessoal lá. Aí o pessoal Aí o pessoal começou a vir e começou a cair aquele toró de água assim. Aí só veio 2 com guarda-chuva. Os caras vão ficar bravos comigo. Só veio 2 com guarda-chuva assim, só queria passar um pensamento positivo, só queremos deixar boa sorte, mas tá chovendo muito, o pessoal não vai vir aqui agora, tal, não sei o que, tal. Pô, o cara foi acho que 2 minutinhos ali, foi e vazou. Eu fiquei até com pena de fazer isso, mas foi pro bem de todo mundo assim. Cara, mas eles saíram do CT assim, foi aquelas pancadonas de chuva, sabe? Deu 5 minutinhos, a chuva já parou, eles já tinham vazado já também, e aí, graças a Deus, deu tudo certo, que os 3 jogos ali a gente conseguiu o impossível. Deixa eu só antes de passar a palavra para o Rogério, só para finalizar isso aí. O que aconteceu, cara, em 2013? O time chegou a liderar o campeonato. Tinha um ótimo time. Como você falou, David, Lincoln, Alex, Robinho, enfim, vários bons jogadores. O que aconteceu que aquele time desandou? É sempre respostas difíceis de você dar, mas eu acho que uma das causas assim, foi a parada para a Copa das Confederações, que como ela foi no Brasil, parou o campeonato também um pouco. E aí quebrou um pouquinho aquele ritmo, aquele embalo. Mas não é uma coisa para ser aceitável também. Você sair de uma liderança para brigar para não cair, né? Aí, se eu não me engano, alguns jogadores cruciais, eu falei até o David, machucou, jogou só metade do campeonato até, no número de jogos que tinha, e outros jogadores também tiveram algumas lesõezinhas chatas, assim. E o Curitiba, esse eu acho que é um grande X da questão, assim, também. O Curitiba sempre teve
bons times, com algumas 3 ou 4 substituições no máximo. No máximo. Só que se você machuca 1 ou 2, aí essas substituições entram, para você fazer as substituições no jogo, já complica um pouco. Então o Curitiba, nesse sentido, precisava, e precisa ainda, se reestruturar com esse tipo de pensamento, sabe? Mas assim, ó, eu vou te dizer, é meio difícil você explicar, e eu não quero iludir o torcedor, mas assim, aquela parada eu acho que atrapalhou um pouquinho. Você sabe que, só para terminar, eu tenho uma história interessante. Em 2011, o Felipe me procurou, por conta do trabalho que eu fazia no Coxanautas, para desenvolver um trabalho de captação de jogadores com ele, paralelo ao trabalho dele no Coritiba, né? Mas a gente usava as dependências do Coritiba, eu tinha até a chave da sala do Felipe, lá, naquela época. Frequentava bastante o clube. E aí, em 2013, ele me chama para jantar. Ele estava morando no Bourbon na época, e foi bem na época da parada para a Copa das Confederações. Ele falou, eu estou jantando com o David, vem aqui para jantar. Eu não conhecia o David, conheci aquele dia. E aí eu lembro, cara, isso me surpreende, porque eu lembro da empolgação do David naquele dia. Ele com papel, com os jogos do Curitiba depois da Copa das Confederações. E ele falando empolgado, Felipe, a gente tem todas as condições de ir para cima dos caras e conquistar o título brasileiro. A gente está na liderança, os jogos são esses e tal. Então foi muita surpresa. Esse papel que você está falando é o papel de jogos que vinha pela frente, e daí a gente fazia mais ou menos uma loteria, né? Isso, exatamente. E ele falando comigo e com o Ximenes, falou, cara, dá pra gente conquistar o campeonato, E eu via no David, naquele momento, um cara muito motivado, sabe? Ele se mostrava muito. E de repente aquele time desandou e a gente ficou na mão, né? Porque não sabe o que aconteceu, né? E o David era um cara muito crucial para o time, porque se hoje em dia o grande calo, o calcanhar de Aquiles do futebol brasileiro é centroavante, né? Nós tínhamos o David nos ajudava muito, só que quando ele saiu do time também, nosso time perdia um pouquinho uma referência importante, né? Ainda mais que ele tinha um entrosamento só de olhar com o Alex também, né? Por vários times que já jogaram no Fenerbahçe, no Cruzeiro, mas enfim, acho que foi um pouquinho de sorte também nesse sentido. É isso aí. E o David já tinha sido importante em 2012, né? Tiago, só para encerrar esse ano de 2013, você assume o time nas 3 últimas rodadas, após a demissão do Péricles Chamusca, e consegue livrar o Coritiba do rebaixamento. O teu trabalho, ainda que curto, foi muito elogiado na época. Eu queria saber se você tinha alguma pretensão de iniciar o ano de 2014, se teve essa conversa com o Wilson na época, porque daí acabou chegando, se eu não me engano, o Dado Cavalcante, né, para essa temporada. Você tinha a pretensão de assumir o time efetivamente e treinar o Coritiba em 2014? Assim, Rogério, quando eu fui praticamente intimado pelo Wilson a ficar nesses 3 jogos ali, e aceitei, lógico, porque não tinha outra saída. Eu já tinha um propósito de treinamentos, eu já tinha uma maneira de conduzir as coisas, mas era a primeira vez, né? Primeira vez no comando, falando com os jogadores. E assim, Rogério, eu particularmente, cara, e foi muito engraçado, assim, porque eu ia já captando as coisas quando eu estava para parar e ia anotando tudo. Olha só o que eu fiz daí quando eu acabei indo para o primeiro jogo. Nós tínhamos a defesa mais vazada de bola parada, de escanteio, de falta cruzamento. Então, quando eu assumi, o que eu falei para a comissão? Falei, uma coisa que eu particularmente acho errado nos treinadores é treinar bola parada, seja defensiva e ofensiva, só na sexta-feira ou só no sábado. Treina lá tipo 15, 20 minutos e acha que tá bem treinado. E como o nosso time tá levando muito gol de bola parada, o que eu vou já combinar com os caras? Quando acabar a parte principal do trabalho, nós vamos fazer sempre 15 minutos de bola parada. Num dia defensivo, no outro dia ofensivo, no outro dia defensivo. Então, na semana, daria 1 hora pelo menos de bola parada. Mas só que com repetição, o jogador já vai sabendo onde é que ele vai ficar, a condução corporal dele, aquela coisa toda. Então, esse tipo de coisa que eu achava importante para treinamento e para jogo, eu fui pegando aos poucos com outros treinadores também. Então, quando surgiu a possibilidade dos 3 jogos acabar, o Wilson queria que eu ficasse como treinador. Eu falei, presidente, eu não estou preparado ainda. Eu vi que é mais embaixo aí a situação e a camisa do Curitiba precisa de um treinador que tenha
que tenha mais capacidade. Eu ainda não tenho. Eu fiz algumas situações junto com a comissão nesses 3 jogos de fazer vídeo, de fazer um monte de coisa que outros treinadores fazem, só que eu tentei fazer de uma outra maneira, sempre para tirar o peso da pressão dos caras, porque eles estavam muito pressionados. Estavam muito pressionados mesmo, né? E particularmente deu certo, assim. E aquilo foi uma experiência muito boa. E aí o Sub-23 me deu mais embasamento ainda, muito mais embasamento. Hoje, tranquilamente, eu me sinto preparado para assumir os cargos de time de série D, C e B. A, eu poderia tocar um time de série A? Eu poderia, mas eu não aceitaria, porque, na minha modesta opinião, se você chegar com trabalhos formados e bem caracterizados, você vai chegar mais respeitado também, né? E eu não sou nada contra esses auxiliares que assumem os times. O Carille foi um que deu certo, mas é aquela situação também. De 10, um vai dar certo. Agora, os outros 9 tem que começar a roer o osso tudo de novo. Então, eu queria fugir um pouquinho desse padrão. Por isso que, a partir do momento que eu fui dispensado a última vez no Curitiba, entrei de cabeça para ser treinador. Aí fui lá no Barra de Santa Catarina, na 2ª divisão do Catarinense, para mim conhecer um outro tipo de mercado, um outro estilo de jogo, mais bola aérea, né, jogo mais truncado, e você acaba conhecendo alguns jogadores. E esse ano, no Rio Branco, que a gente classificou para a Série D, um nível foi maior, e foi um trabalho muito bom, muito bem realizado também, que eu aprendi com certeza muito. E aí você vai evoluindo. Certo. É isso aí. Eu tenho uma coisa que eu queria até comentar, uma coisa antiga que eu queria comentar contigo. 2011, quando o Coritiba perdeu a Copa do Brasil para o Vasco, onde foi uma situação assim que a gente lamenta muito, até porque tinha totais condições de ser campeão. Eu me lembro muito bem que no domingo, um time alternativo do Coritiba, do qual você jogou, ganhou do Vasco de 5-1. Uhum. Você fez um gol de pênalti, se não me engano, né? E aí, não foi de pênalti ou de bola rolando? Eu não lembro. Foi bola rolando. Bola rolando. E aí, na quarta-feira, tinha aquele problema, né, do desfalque do Anderson Aquino. O Marcelo Oliveira opta pelo Marcos Paulo. E você, tendo feito uma apresentação muito boa 3 dias antes, ficou no banco e não chegou a ser utilizado. Qual foi o sentimento daquilo? Sente uma mágoa, alguma coisa, por não você, um cara tão experiente, acostumado a grandes jogos com a camisa do Grêmio, não participar de um jogo decisivo como aquele? Ficou alguma mágoa da época ou não? Não, eu não tenho mágoa do Marcelo, muito pelo contrário. O Marcelo é uma pessoa que respeito demais dentro do futebol, tenho um carinho muito especial por ele, porque foram mais de 2 anos aqui no Curitiba, e ter sido um atleta também, né, cara? Jogou demais o Marcelão. Jogou demais. Mas quando ele veio falar para mim que ele ia entrar com o Marcos e não ia entrar comigo, eu me lembro até hoje. Ele chegou com todo cuidado, com todo respeito, falou: Tcheco, a gente vai optar pelo Marcos Paulo, porque a gente vai fazer uma marcação mais forte em cima do Felipe, e aí nós estamos optando por ele, né? Eu peguei e falei assim: Marcelo, porque entre aspas, eu estava imaginando que poderia ser minha última final também, né? E eu estava num nível bom ainda, jogando. Eu tava no nível, as minhas dificuldades era para recuperar pós-jogo, né? Para recuperar pós-jogo, pela questão da idade, que um sente um pouquinho mais cedo, outro um pouquinho mais tarde. Mas para jogar ainda eu estava tranquilo, assim. E eu falei para o Marcelo assim, Marcelo, você está cortando as minhas pernas. Aí desejei a sorte para ele, para nós, mas especificamente na decisão dele, assim, espero que dê tudo certo. E infelizmente não deu, sabe? É lógico que eu não guardo o mago do Marcelo, porque ele queria o melhor para nós, ele entendeu daquela maneira, mas assim, para mim, eu fiquei, lógico que a gente fica muito chateado, né? Primeiro por não ter jogado a final, e segundo por ter perdido o título, ia ser o título especial, nem preciso dizer por tudo que já aconteceu comigo no Curitiba, e o Marcelo optou pelo Marcos Paulo, né? Mas infelizmente não acabou dando certo, mas ali eu me lembro das palavras que eu falei para ele: você está cortando minhas pernas, mas vamos lá, Deus nos abençoe. Uma pena que não deu certo. São opções que os treinadores têm que ter, né? Ainda mais eu desse lado aqui acabo entendendo cada vez mais isso, né? Mas por uma situação específica que aconteceu comigo numa decisão, lógico que eu fiquei muito chateado. Paciência. E aquele time no banco ainda tinha o Everton Ribeiro. Podia ter
O Everton. Não, e o Everton, cara, eu me lembro que eu falei com o Felipe, Ricardo. Falei, Felipe, se puder, tiver oportunidade, compra o Everton, viu? Porque realmente é um jogador um pouco diferenciado, assim, pelo raciocínio dele, aquelas coisas tudo, mas eu acho que o clube não tinha verbo para comprar ele, não. O Felipão não conseguiu. Então, o clube acabou comprando e depois revendeu para o Cruzeiro. Então foi isso, então. Ele foi jogador do Coritiba. Tiago, eu queria agora ir para o ano de 2018.